Claudette Colbert era uma grande estrela, mas até ela admitiu ter começado em Hollywood por meio do famoso casting couch. Na verdade, ela disse a um entrevistador que a única estrela que ela conhecia que havia conseguido, sem recorrer ao sofá, foi Bette Davis. Ela não detalhou essa afirmação, mas, dada a prestigiada reputação de Bette na Broadway, pode ser razoável supor que ela era valiosa demais para correr o risco de perdê-la para outro estúdio. Além disso, ela foi contratada muito antes de chegar na boa e velha Tinseltown. O sofá do diretor era original e normal na antiga Hollywood. Todas as antigas atrizes tiveram que passar por isso um dia ou outro. Nenhum produtor, ator ou lenda de Hollywood deixou passar um incidente onde encontraram a oportunidade de explorar atrizes e atores novos, ou mesmo antigos. Fique conosco enquanto revelamos alguns dos grandes de Hollywood antigo que foram provados ser os monstros do casting couch. Mack Sennett. Mack Sennett é frequentemente aclamado como o rei da comédia por sua criação dos icônicos Keystone Cops, mas ele também é Connors Daird, o pioneiro do casting couch em Hollywood. Durante a era do cinema mudo, Sennett introduziu as Bathing Beauties, um grupo de jovens atrizes cujo papel principal era adicionar apelo visual às suas comédias pastelão. No entanto, nos bastidores, muitas dessas mulheres sofreram exploração. Sennett supostamente fez audições privadas com inúmeras mulheres, aproveitando sua posição de poder para coagi-las a situações compromissoras em troca de papéis. Atrizes aspirantes, desesperadas para entrar em Hollywood, enfrentavam uma regra não escrita: submeter-se aos avanços de Sennett ou arriscar perder sua chance de estrelato. As que recusavam eram rapidamente substituídas, pois a fila de esperançosas esperando por sua grande oportunidade parecia interminável. O casting couch tornou-se um segredo aberto na indústria, normalizado pela falta de responsabilização e pelo desequilíbrio de poder entre os chefes de estúdio homens e as atrizes vulneráveis. O comportamento de Sennett estabeleceu um precedente, abrindo caminho para explorações similares em Hollywood. Embora ele seja lembrado por revolucionar a comédia, suas ações contribuíram para uma cultura tóxica que persistiria na indústria por décadas. Darryl F. Zanuck. Darryl F. Zanuck foi uma das figuras mais poderosas da era dourada de Hollywood, mas seu legado carrega uma sombra sombria. Como chefe da 20th Century Fox, Zanuck produziu filmes icônicos como As Vinhas da Ira e A Noviça Rebelde. Por trás do glamour, ele era infame por explorar seu poder sobre jovens atrizes. As chamadas reuniões da tarde de Zanuck eram um segredo aberto em Hollywood. Essas não eram sobre roteiros ou audições. Muitas vezes envolviam atrizes aspirantes, algumas em um pequeno quarto ao lado de seu escritório. Disse que todos os dias ele reservava tempo para esses encontros. Isso não era raro na antiga Hollywood, mas o comportamento de Zanuck tornou-se um exemplo clássico do infame casting couch. Uma história notável envolve Judy Holliday, uma atriz aspirante na época. Quando Zanuck a abordou, ela saiu. Holliday disse mais tarde que sabia o que era esperado e se recusou a ceder. Embora isso possa ter desacelerado sua carreira no início, ela acabou ganhando um Oscar por Nascida Ontem. Em um incidente, quando Joan Collins era uma aspirante à atriz, que supostamente estava desesperada por uma chance, ela compartilhou que foi instruída por seu agente a ser agradável com Zanuck durante uma reunião. Mais tarde, ela descreveu em sua biografia como Zanuck ignorava qualquer discussão sobre suas habilidades de atuação e, em vez disso, se concentrava em avanços pessoais. Sentindo-se humilhada, ela deixou o escritório, apenas para se ver na lista negra de vários projetos da Fox logo em seguida. Histórias como a dela não eram incomuns, com muitas mulheres silenciadas pelo medo de retaliação em um sistema rigidamente controlado. As ações de Zanuck não eram únicas, mas sua proeminência o tornou uma figura-chave na história mais sombria de Hollywood. Seu legado serve como um lembrete assombroso da exploração sistêmica que definiu a era de ouro da indústria. Errol Flynn. Errol Flynn era outro predador que também era considerado o monstro do casting couch por muitas mulheres de sua época. Ele era o galã aventureiro da era dourada de Hollywood. Flynn se tornou um ícone com filmes como As Aventuras de Robin Hood e Capitão Blood. Seu charme e boa aparência cativaram o público, mas sua vida fora das telas era marcada por escândalos. Flynn era infame por seu estilo de vida imprudente e relacionamentos controversos, o que lhe rendeu o apelido de In Like Flynn. Esse charme, no entanto, mascarava uma realidade muito mais sombria, com múltiplas acusações de má conduta acompanhando-o ao longo de sua carreira. Em 1943, Flynn enfrentou um dos julgamentos mais sensacionais de Hollywood, acusado de má conduta física com duas adolescentes, Betty Hanson e Peggy Satterlee. Hanson afirmou que Flynn a agrediu durante uma festa, e Satterlee alegou:
um incidente semelhante a bordo de seu iate. A mídia transformou o julgamento em um com Flynn, mantendo sua inocência, e sua equipe de defesa, focando em desacreditar os acusadores. Apesar dos testemunhos gráficos, Flynn foi absolvido. Mas o julgamento solidificou sua reputação como um homem que perseguia mulheres muito jovens. O comportamento de Flynn não era um segredo na indústria. A atriz Beverly Adland, que teve um relacionamento com ele aos 15 anos, apresentou-o como charmoso, mas manipulador, afirmando que ele a preparou com presentes e promessas de fama. Até mesmo a esposa dele, Nora Eddington, falou de sua infidelidade e tendências autodestrutivas, que frequentemente envolviam mulheres jovens. Hollywood, em grande parte, protegia Flynn devido ao seu poder de estrela, estúdios negligenciados, suas ações para manter sua imagem e lucratividade. Mas à medida que sua saúde declinou, devido ao abuso de álcool e drogas, sua carreira enfraqueceu, e seu legado mais sombrio se tornou mais difícil de ignorar. A história de Errol Flynn é um lembrete claro do desequilíbrio de poder em Hollywood. Embora seu heroísmo na tela continue icônico, as histórias pessoais daqueles que ele feriu deixam uma marca indelével em seu legado. Ele faleceu em 1959, mas as controvérsias ao seu redor perduram. Louis B. Mayer. Ele é agora considerado o precursor do P. Diddy. Muitos acreditavam que ele era pior do que Diddy, mas conseguiu escapar porque era tão poderoso que ninguém ousava falar contra ele. Ele foi uma das figuras mais influentes na era de ouro de Hollywood. Sob sua liderança, a MGM se tornou o estúdio mais prestigiado de sua época, produzindo filmes icônicos e moldando as carreiras de inúmeras estrelas. Mas por trás do glamour, o reinado de Mayer foi marcado por manipulação, abuso emocional e alegações de comportamento predatório. As experiências de Judy Garland sob o controle de Mayer estão entre as mais perturbadoras. Trazida para a MGM como adolescente, Garland foi submetida a um escrutínio incessante e comentários depreciativos sobre sua aparência. Mayer supostamente se referia a ela como sua pequena corcunda, esmagando sua autoestima para mantê-la dependente do estúdio. Mais tarde, Garland revelou que Mayer colocava a mão em seu peito, alegando que podia sentir seu coração. Um comportamento que ela achava profundamente desconfortável, mas ao qual se sentia incapaz de resistir. O controle de Mayer se estendia além de Garland. Ele moldava jovens atrizes para se ajustarem à imagem idealizada de estrela da MGM, ditando sua aparência, comportamento e até mesmo suas vidas pessoais. O ambiente que ele fomentou na MGM perpetuou a infame cultura do casting couch, onde aspirantes a atrizes sentiam que precisavam ceder às vontades de homens poderosos para conseguir papéis. Embora as acusações explícitas contra o próprio Mayer sejam menos documentadas do que sua manipulação psicológica, o poder de Mayer o protegia da responsabilidade, e suas ações refletiam uma cultura mais ampla de exploração no sistema de estúdios de Hollywood. Enquanto ele construía um legado de filmes icônicos e estrelas eternas, seu lado mais obscuro lança uma sombra sobre esse sucesso. As histórias de Judy Garland e outros servem como um lembrete das dinâmicas tóxicas que moldaram a era dourada de Hollywood, expondo o preço que muitos pagaram pela fama em uma indústria movida pelo controle e exploração. Charlie Chaplin. De acordo com o principal historiador de cinema Kevin Brown Wing, autor de The Golden Globe, A History of Hollywood Harassment, Chaplin só se comunicaria com as atrizes. E ele afirma que Charlie Chaplin foi, na verdade, o inventor do casting couch. Rumores diziam que Chaplin usava sua influência como um cineasta poderoso para buscar relações com jovens atrizes. Embora os testemunhos diretos de atrizes aspirantes sobre um casting coach envolvendo Chaplin sejam escassos, seus conhecidos padrões de comportamento sugerem que ele tirava proveito de sua posição em Hollywood. Uma atriz menos conhecida, Peggy Hopkins Joyce, alegadamente afirmou que Chaplin fez avanços em relação a ela quando estava começando na indústria. Enquanto essa acusação não ganhou muita força, ela contribuiu para a percepção de Chaplin como alguém que aproveitava sua fama para relacionamentos pessoais. Em 1943, Chaplin se envolveu em outro escândalo com a atriz Joan Barry. Embora Barry estivesse em seus 20 e poucos anos, o caso terminou de forma amarga, e ela posteriormente entrou com um processo de paternidade contra Chaplin, alegando que ele era o pai de seu filho. Embora exames de sangue o tenham excluído como o pai, o caso prejudicou a reputação de Chaplin devido ao seu histórico bem conhecido de perseguir mulheres mais jovens. Chaplin tinha um histórico bem documentado de perseguir mulheres muito jovens, muitas vezes muito mais jovens do que ele. Duas de suas esposas, Mildred Harris e Lita Gray, tinham apenas 16 anos quando ele começou relacionamentos com elas. Ambos os casamentos atraíram um escrutínio público significativo, não apenas por causa das diferenças de idade, mas também pelas circunstâncias que cercavam os relacionamentos. Chaplin se casou com Mildred Harris
em 1918, quando ela tinha 6, e ele tinha 29 anos. O casamento foi aparentemente apressado, devido a um susto de gravidez, embora o bebê tenha morrido pouco depois do nascimento. O relacionamento foi tumultuado e terminou em divórcio após 2 anos. Lita Grey, originalmente escolhida para o Garoto de Ouro como protagonista ao lado de Chaplin, engravidou dele aos 16 anos. Para evitar um escândalo, Chaplin, então com 35 anos, casou-se com ela em 1924. O casamento foi marcado por infelicidade e o divórcio deles em 1927 se transformou em um julgamento altamente divulgado. Durante o processo, Grey acusou Chaplin de infidelidade e crueldade emocional, e os documentos do tribunal revelaram que o comportamento de Chaplin incluía tendências controladoras e exploradoras. Durante a era de Chaplin, relacionamentos entre homens mais velhos e mulheres muito mais jovens não eram tão criticados quanto hoje. No entanto, mesmo pelos padrões da época, as ações de Chaplin causavam espanto. Sua fixação por adolescentes e seu tratamento das mulheres geraram controvérsias que mancharam sua imagem pública. Connie era amplamente considerado uma das figuras mais predatórias da era dourada de Hollywood. Conhecido por sua personalidade abrasiva e controle implacável sobre seu estúdio, o comportamento de Conn em relação a atrizes aspirantes foi documentado como profundamente explorador e humilhante. Conn era notório por inspecionar atrizes de uma maneira descrita por historiadores como degradante e objetificante. Antes de assinar contratos, ele supostamente examinava as mulheres usando um lápis para levantar suas saias e inspecionar suas pernas ou verificar seus dentes, semelhante à inspeção de gado. Este processo humilhante servia como prelúdio para coagir atrizes a entrar no seu camarim privado, onde muitas eram esperadas a realizar favores sexuais para garantir um papel ou manter suas carreiras. Hayworth, uma das maiores estrelas da Columbia, enfrentou um controle imenso de Conn. Embora não haja nenhuma acusação direta de coerção sexual por parte dela, o monitoramento obsessivo de Conn sobre sua vida pessoal e contratos indicava a extensão de sua dominação. Historiadores argumentam que esse controle provavelmente se estendia a outras atrizes em posições menos poderosas. Embora Crawford não trabalhasse exclusivamente na Columbia, ela supostamente referiu-se a Conn como o epítome da cultura do casting couch em Hollywood. Novak, outra grande estrela da Columbia, sofreu assédio constante de Conn. Embora não mencionasse explicitamente avanços sexuais, Novak descreveu Conn como um tirano autoritário que manipulava e explorava mulheres jovens sob seu poder. Muitas atrizes menos conhecidas relataram ter sido convocadas ao escritório de Conn, onde foram assediadas ou submetidas a inspeções degradantes. Essas histórias, muitas vezes não registradas em relatos oficiais, eram abertamente discutidas em círculos da indústria. Clark Gable. Aclamado como o rei de Hollywood, Clark Gable era adorado por seu charme e presença nas telas. No entanto, nos bastidores, sua vida pessoal refletia os aspectos mais sombrios da era de ouro de Hollywood. Embora Gable não estivesse diretamente envolvido nas práticas de sofá de elenco, orquestradas pelos executivos dos estúdios, ele aparentemente aproveitou ao máximo o poder e os privilégios que vinham com sua fama. Histórias sugerem que Gable tinha mulheres entregues em seu camarim, como pizzas. Esses arranjos eram facilitados por aqueles na indústria que estavam ansiosos para manter sua maior estrela feliz. Embora esses encontros fossem frequentemente consensuais, estavam enraizados nas dinâmicas exploratórias da época, onde atrizes aspirantes, ou até mesmo fãs, se sentiam obrigadas a ceder devido ao status de celebridade de Gable. Além disso, Gable era um frequentador assíduo de bordéis de alto padrão em Hollywood. Estabelecimentos como a House of Francis e Mays, conhecidos por atender a elite, contavam com Gable entre seus clientes regulares. Esses bordéis eram notórios por proporcionar a mulheres um estilo que lembrava estrelas de cinema reais, garantindo que sua clientela pudesse viver suas fantasias. A participação de Gable nesse mundo era um segredo aberto, destacando ainda mais o privilégio desfrutado pelas grandes estrelas da época. Apesar de sua imagem polida como um herói robusto e romântico, o comportamento de Gable fora das telas ressalta as estruturas de poder desiguais que definiam a indústria. Hollywood nas décadas de 1930 e 1940 era um lugar onde mulheres jovens e vulneráveis eram frequentemente tratadas como mercadorias. E Gable, como muitos de seus contemporâneos, se beneficiava desse sistema. Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, celebrado como o mestre do suspense e um dos cineastas mais influentes do cinema, tinha um lado perturbador que obscurecia suas relações com algumas de suas principais atrizes. Tippi Hedren, a estrela de Os Pássaros, e Marnie, forneceu relatos detalhados de assédio e manipulação psicológica que ela sofreu sob a direção de Hitchcock. Hedren descreveu como Hitchcock ficou obsessivamente apaixonado por ela, controlando rigidamente sua vida profissional e pessoal.
Ele supostamente fez várias investidas indesejadas, incluindo tentativas de beijá-la e de declarar seus sentimentos durante encontros privados. Em um incidente particularmente perturbador, ele tentou forçá-la na parte de trás de uma limusine. Quando Hedren rejeitou suas investidas, Hitchcock retaliou, tornando suas condições de trabalho insuportáveis e, mais tarde, sabotando sua carreira. Durante as filmagens de Os Pássaros, a vindictividade de Hitchcock escalou. Em uma cena-chave em que o personagem de Hedren é atacado por pássaros, ele insistiu em usar pássaros vivos em vez de mecânicos, submetendo-a a 5 dias extenuantes de tormento físico e emocional. Os pássaros bicaram e arranharam-na repetidamente, deixando-a machucada e traumatizada. Hedren posteriormente descreveu a experiência como brutal e implacável. Um claro exemplo de Hitchcock usando seu poder para puni-la por rejeitá-lo. Após Marnie, quando Hedren tentou se libertar do seu contrato, Hitchcock efetivamente colocou-a na lista negra ao recusar permitir que ela trabalhasse com outros diretores, impedindo sua carreira por anos. Hedren não foi a única atriz a enfrentar as tendências obsessivas de Hitchcock. Vera Miles, outra de suas musas, encontrou sua ira quando decidiu se afastar da atuação. Para começar, Hitchcock supostamente viu isso como uma traição, pois ele a havia imaginado como sua próxima estrela após Grace Kelly. Da mesma forma, Grace Kelly, que trabalhou com Hitchcock em Janela Indiscreta e outros clássicos, insinuou sua natureza controladora, embora seu relacionamento com ele tenha permanecido profissional. Esses relatos revelam coletivamente um padrão de comportamento no qual Hitchcock buscava dominar as vidas e carreiras das atrizes com quem trabalhava, frequentemente as vendo mais como objetos de sua visão do que como colaboradoras. O impacto do comportamento de Hitchcock sobre Hedren foi profundo. Embora ela tenha continuado a ter uma vida e carreira significativas em outras áreas, incluindo a defesa dos animais, as cicatrizes psicológicas de suas experiências com Hitchcock permaneceram. Ela disse mais tarde: "Ele arruinou minha carreira, mas não arruinou minha vida." Uma afirmação que ressalta tanto o custo de falar contra tal comportamento, quanto sua resiliência em seguir em frente. Howard Hughes. Ele era um produtor de cinema, magnata da aviação e bilionário. Ele era conhecido por sua personalidade grandiosa e sua obsessão por mulheres bonitas. Embora tenha feito contribuições significativas para as indústrias de entretenimento e aviação, sua vida pessoal foi marcada por comportamentos preocupantes, particularmente em seus relacionamentos com jovens atrizes. Hughes tinha a reputação de procurar mulheres atraentes e ambiciosas, muitas vezes prometendo-lhes estrelato em troca de sua conformidade. Essas promessas frequentemente ocultavam seus verdadeiros motivos, pois ele usava seu imenso poder e riqueza para manipular e explorar atrizes aspirantes. O padrão de comportamento de Hughes envolvia realizar audições privadas para jovens mulheres sob o pretexto de oferecer-lhes papéis em seus filmes. Esses encontros frequentemente ultrapassavam limites profissionais, com Hughes alegadamente usando sua influência para coagir mulheres a relações pessoais e sexuais. Ele também mantinha registros detalhados das mulheres em que estava interessado, supostamente guardando arquivos de centenas de atrizes, com fotos e informações pessoais. Essa documentação meticulosa destacava sua fixação e controle sobre as mulheres que ele perseguia. Um dos relacionamentos mais notórios de Hughes foi com Jane Russell, que ele escalou em The Outlaw, 1943. Enquanto a relação de trabalho deles não envolveu alegações de assédio, o tratamento de Hughes em relação a Russell demonstrou suas tendências obsessivas. Ele desenhou um sutiã especializado para Russell, fixando-se em sua aparência física e utilizando isso como uma ferramenta de marketing para o filme. Seu comportamento era emblemático de como ele frequentemente objetificava as mulheres, reduzindo-as a mercadorias para suas ambições pessoais e profissionais. O alcance de Hughes se estendeu muito além de Hollywood. Ele mantinha uma rede de olheiros e agentes encarregados de encontrar mulheres que atendessem aos seus padrões de beleza. Muitas dessas mulheres, atraídas pelo fascínio da fama, encontraram-se presas em relações exploradoras. A imensa riqueza e influência de Hughes tornavam difícil para elas se manifestarem, pois desafiá-lo poderia resultar em consequências devastadoras para suas carreiras. Com o tempo, o comportamento errático de Hughes tornou-se mais pronunciado, com suas tendências reclusas e transtorno obsessivo-compulsivo complicando ainda mais seus relacionamentos. Al Cap, o criador da icônica tira de quadrinhos Leo Abner. Al Cap foi um renomado cartunista com um humor afiado e mordaz. No entanto, sob sua persona pública, havia um padrão preocupante de comportamento predatório. Cap tornou-se infame por atrair mulheres jovens para encontros privados, sob o pretexto de lhes oferecer oportunidades profissionais, apenas para explorar sua ambição e confiança. Sua conduta, disfarçada de mentoria,
frequentemente escalava para avanços inapropriados e indesejados, deixando um rastro de encontros perturbadores por onde passava. Um dos incidentes mais bem documentados envolveu a atriz Goldie Hawn, que contou sua experiência com Cap nos primeiros dias de sua carreira. Hawn, então, uma jovem e aspirante artista, foi convidada para se encontrar com Cap para o que ela acreditava ser uma oportunidade legítima de elenco. Em vez disso, o encontro tomou um rumo chocante quando Cap a propôs e fez comentários obscenos. Hawn descreveu posteriormente como Cap se exibiu para ela, um incidente que a deixou profundamente perturbada. Ela rejeitou suas investidas e fugiu da reunião, mas a experiência deixou um impacto duradouro, moldando sua perspectiva sobre os desafios que as mulheres enfrentavam na indústria do entretenimento. O comportamento de Cap não se limitava a incidentes isolados. Vários relatos sugerem que ele usava sua fama e influência para almejar mulheres jovens e ambiciosas, prometendo-lhes papéis ou orientação profissional em troca de favores sexuais. Suas ações frequentemente deixavam suas vítimas se sentindo humilhadas e impotentes, pois a reputação e o sucesso de Cap dificultavam que elas se manifestassem ou buscassem recursos. John Barrymore. John Barrymore, renomado por sua destreza teatral e a aparência marcante que lhe valeu o apelido de O Grande Perfil, foi uma figura dominante no início de Hollywood. Ainda assim, sua vida fora das telas estava repleta de escândalos, particularmente em torno de seus relacionamentos com jovens atrizes. Barrymore era conhecido por encantar e manipular aspirantes a artistas que buscavam seu mentorado, usando sua inteligência e fama para ganhar a confiança deles antes de supostamente explorá-los. Um dos relatos mais infames envolveu uma jovem atriz que mais tarde recordou Barrymore convidando-a para o seu camarim, sob o pretexto de discutir a carreira dela. Ela alegou que, uma vez a sós, Barrymore se tornou inapropriado, fazendo investidas que a deixaram desconfortável e humilhada. Embora tenha conseguido escapar, ela mais tarde afirmou que a influência e as conexões de Barrymore a deixaram se sentindo impotente para falar na época. A vida pessoal tumultuada de Barrymore, agravada pelo seu alcoolismo, pintava o retrato de um homem celebrado pelo seu talento e infame pelas suas tendências predatórias. As atrizes que trabalhavam com ele frequentemente falavam sobre seu charme e volatilidade, insinuando os aspectos mais sombrios de sua persona. Seus casamentos, incluindo a união altamente divulgada com a atriz de 17 anos, Dolores Costello, quando tinha 39, solidificaram ainda mais sua reputação como alguém que borrava limites. A própria Costello supostamente descreveu Barrymore como tanto brilhante quanto destrutivo, um homem cujos demônios frequentemente ofuscavam seu brilho. Frank Sinatra, com seu carisma incomparável e voz de ouro, dominou tanto a música quanto o cinema durante sua carreira. No entanto, por trás do brilho e glamour, havia rumores perturbadores sobre seu tratamento em relação às mulheres. Sinatra estava rodeado pela indulgente cultura do Rat Pack, um grupo notório por seu hedonismo e senso de direito, muitas vezes à custa de mulheres jovens. Um relato particularmente perturbador veio de uma atriz aspirante que contou ter sido convidada para um jantar privado com Sinatra, sob o pretexto de mentoria. Ela alegou que Sinatra começou a noite com conselhos casuais sobre a indústria, mas rapidamente mudou a conversa para assuntos pessoais, fazendo-a sentir-se objetificada. Quando ela recusou as suas investidas, alegou que Sinatra a dispensou com um aviso sobre como era difícil ter sucesso em Hollywood sem os amigos certos. Em outra ocasião, houve rumores de que Sinatra usou suas conexões para pressionar uma atriz a se juntar a ele em uma festa pós-evento. Embora não tenham surgido publicamente alegações diretas de agressão, o desequilíbrio de poder e as ameaças implícitas de inclusão em listas negras criaram um ambiente tóxico para as jovens. A persona maior que a vida de Sinatra e as associações com figuras influentes como chefes de estúdio e políticos tornaram quase impossível para as vítimas se manifestarem. Bela Lugosi, imortalizado como o Drácula definitivo, cativou o público com seu fascínio gótico. No entanto, sua vida pessoal carregava rumores de comportamentos preocupantes, particularmente envolvendo jovens atrizes desesperadas por uma chance em Hollywood. À medida que a carreira de Lugosi declinava, suas supostas tendências predatórias aparentemente se tornaram mais evidentes, agravadas por suas lutas contra o vício. Uma atriz aspirante certa vez relatou um encontro perturbador com Lugosi, afirmando que ele a convidou para sua casa sob o pretexto de ensaiar uma cena. Uma vez lá, ela alegou que o comportamento de Lugosi mudou, e ele fez avanços indesejados. Sentindo-se encurralada, ela afirmou ter fugido da situação apenas para descobrir que suas oportunidades de carreira dentro do círculo de Lugosi, misteriosamente, se secaram posteriormente. A fama declinante de Lugosi e suas dificuldades financeiras supostamente o tornaram mais desesperado, o que alguns acreditam ter intensificado seu comportamento predatório.
Embora menos proeminente que outros em escândalos de troca de favores sexuais por papéis, suas ações refletiam a cultura mais ampla de exploração que persistia em Hollywood. Spencer Tracy. Spencer Tracy, celebrado como um dos melhores atores de Hollywood, era conhecido por sua intensa presença nas telas e vida pessoal complexa. Enquanto sua relação de longo prazo com Katharine Hepburn pintava o quadro de um parceiro comprometido, rumores sobre suas interações com atrizes mais jovens pintavam uma narrativa mais preocupante. Um informante certa vez alegou que Tracy frequentemente orientava atrizes iniciantes, oferecendo aconselhamento e orientações de carreira em ambientes privados. Uma atriz teria descrito um incidente em que Tracy a convidou para jantar para discutir um papel, mas usou a oportunidade para fazer uma proposta indecente. Ela afirmou que, quando recusou, Tracy a alertou sutilmente sobre as consequências de não cooperar com homens poderosos na indústria. O alto status de Tracy em Hollywood, junto com seus laços estreitos com os principais estúdios, significava que as acusações contra ele raramente vinham à tona publicamente. No entanto, cochichos sobre seu comportamento continuaram, com algumas atrizes descrevendo-o como ao mesmo tempo encantador e intimidador. Embora seu legado permaneça como um ator brilhante, essas histórias revelam as complexidades de sua vida pessoal e as dinâmicas de poder que ele exercia. Essas histórias da antiga Hollywood destacam como a cultura do casting couch se estendia além dos executivos de estúdio, para incluir atores proeminentes que usavam sua fama para explorar talentos aspirantes. O silêncio em torno dessas alegações durante suas vidas reflete o medo predominante e a cumplicidade sistêmica da época, deixando um legado de exploração que continua a lançar uma sombra sobre a era de ouro da indústria. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein se tornou o rosto da cultura do casting couch de Hollywood, após as alegações de sua má conduta sexual surgirem em 2017. Uma vez um poderoso produtor e cofundador da Miramax e The Weinstein Company, a influência de Weinstein na indústria do entretenimento era incomparável, produzindo filmes vencedores do Oscar e lançando inúmeras carreiras. No entanto, sob seu sucesso havia um padrão predatório de abuso, onde atrizes e profissionais aspirantes eram coagidas ou manipuladas a situações desconfortáveis sob o pretexto de avanço na carreira. Dezenas de mulheres, incluindo atrizes de alto perfil, acusaram Weinstein de assédio, agressão e de usar seu poder para silenciar as vítimas. Relatórios revelaram um padrão sistêmico, reuniões privadas em quartos de hotel, acordos de confidencialidade e a utilização de sua influência na indústria para controlar suas vítimas. Seu comportamento era um segredo aberto em Hollywood por décadas, com muitos permanecendo em silêncio por medo ou dependência financeira. A exposição de Weinstein catalisou o movimento global Me Too, empoderando sobreviventes a se manifestarem contra o abuso sistêmico. Condenado por múltiplas acusações de agressão sexual, a queda de Weinstein marcou uma mudança significativa na responsabilização de figuras poderosas por explorar suas posições. Atrizes que falaram contra o casting couch. Quase toda atriz na velha Hollywood teve que suportar a dor do casting couch de uma forma ou de outra. Algumas estavam felizes em fazer isso, pois precisavam de mais e mais papéis, mas outras não estavam prontas para fazê-lo. Por exemplo, Cora Sue Collins, uma ex-atriz mirim das décadas de 1930 e 1940, compartilhou suas experiências em Hollywood em uma entrevista em sua casa em Beverly Hills. Começando aos 3 anos de idade, Cora Sue apareceu em mais de 30 filmes em 3 anos, incluindo Rainha Cristina e Ana Karenina. Ela lembra de trabalhar longas horas, usar trajes extravagantes e formar laços próximos com estrelas como Greta Garbo. Ela também fala sobre o lado mais sombrio de Hollywood, incluindo a cultura prevalente do casting couch. Aos 16 anos foi abordada pelo escritor da MGM, Harry Ruskin, para um papel, o que ela recusou. Quando relatou o incidente ao cofundador da MGM, Louis B. Mayer, foi informada de que deveria aceitar isso como normal. Desiludida, ela deixou a indústria apesar da descrença de sua mãe em seu relato. Em suas memórias, Tippi Hedren revelou acusações chocantes contra o lendário diretor Alfred Hitchcock. Enquanto trabalhava em Os Pássaros, Hitchcock supostamente a assaltou em uma limusine e, mais tarde, durante a filmagem de Marnie, a atacou em seu camarim. Hedren reagiu, apenas para enfrentar retaliação quando Hitchcock ameaçou sua carreira. Refletindo sobre suas experiências nas revelações da era Weinstein, Hedren comentou que o assédio era generalizado e não se limitava à indústria cinematográfica. Maureen O'Hara, a atriz da Era de Ouro, enfrentou um assédio tão severo que considerou deixar Hollywood completamente. Em 1945, ela criticou publicamente o ambiente tóxico da indústria, observando como sua recusa em tolerar avanços inadequados levou a ser rotulada como fria.
Apesar dos desafios, ela triunfou, estrelando em filmes icônicos como Milagre na Rua 34, provando resiliência diante da adversidade. Judy Garland. A ascensão de Judy Garland à fama como adolescente foi manchada por abusos, particularmente do cofundador da MGM, Louis B. Mayer. De acordo com seu biógrafo, Gerald Clark, Mayer repetidamente apalpava Garland sob o pretexto de guiar seu coração. Embora inicialmente silenciosa, Garland eventualmente confrontou Mayer, exigindo que ele parasse com seu comportamento. Sua coragem destacou a cultura de exploração generalizada durante a era dourada de Hollywood. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe falou abertamente sobre os lobos da indústria que predavam sobre atrizes aspirantes. Ela descreveu Hollywood como um bordel superlotado, onde papéis muitas vezes dependiam de submeter-se a homens no poder. A própria Monroe sofreu abusos, mas alertou outros para terem cuidado, oferecendo um vislumbre franco do sistema de favores sexuais em suas entrevistas. Mesmo como uma estrela infantil, Shirley Temple não foi poupada dos predadores de Hollywood. Em suas memórias, Child Star, ela relatou um incidente em que um produtor da MGM se expôs a ela aos 12 anos de idade. O riso de Temple, diante do absurdo da situação, levou a que fosse expulsa do escritório dele. Um lembrete assustador da exploração da indústria, até mesmo de seus talentos mais jovens. A era de ouro de Hollywood, muitas vezes celebrada por seu glamour e clássicos atemporais, carregava uma verdade sombria sob seu exterior deslumbrante. O casting couch, um termo que se tornou sinônimo de abuso de poder na indústria, não era apenas prática. Era um sistema construído sobre o desequilíbrio de poder e o silenciamento das vítimas.